Paz do Senhor, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, em todo tempo está a cuidar de nós. Glória a Deus por isso. Estamos mais uma vez aqui para a reflexão da palavra. E a reflexão que nós iremos fazer hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 27, apenas o versículo 33, que diz: E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. Graças a Deus. Aqui nós vamos falar de duas personagens, Aitofel e Uzai, que era amigo do rei Davi. Graças a Deus. Por quem era Aitofel? Aitofel era um dos conselheiros do rei, um dos homens que tinha um conselho tão certo, tão sábio, que a palavra de Deus nos diz aqui que era como um oráculo, que era como a palavra de Deus saindo da boca de Aitofel. Tudo que Aitofel dizia, as pessoas consideravam que era algo vindo da parte de Deus. Glória a Deus por isso. Então ele era muito sábio e ele era amigo do rei Davi. Mas Aitofel tinha seu coração voltado com aquela amizade maravilhosa com Davi, voltado para as coisas do rei e sempre naquela amizade. E o rei, por sua vez, também honrava Aitofel. Mas ele aconteceu ali quando Davi pecara com Betseba. Betseba, por ser neta de Aitofel, Aitofel se decepcionou com Davi. Mas ele não foi em busca de Davi para botar as coisas em prato limpo, como diz a gente, né? Como nós falamos, vamos botar as coisas em prato limpo, pôr os pingos nos is. Ele guardou para si. E ali, quando Jonatas, né, quando Abisalão se rebelou contra Davi, então ali Davi foi atrás de Aitofel. Aí Aitofel, sendo conselheiro, mas amigo de Davi, mas porque ele estava de coração ferido, porque tinha guardado aquele ressentimento. Ele não conversou com Davi, não fez com que as coisas ficassem bem entre eles. Conselho de Deus para nós nesta manhã, que nós não venhamos guardar amargura no nosso coração, que nós não venhamos guardar ressentimento. Importante que quando nós venhamos ter algo contra alguém, é bom a gente conversar, falar para tentar resolver as coisas, porque a Bíblia nos diz que a raiz da amargura, né, não nos faz bem. Então essas coisas que não faz bem, a gente tem que tentar lançar fora, chamar por Deus, pedir força para que venhamos perdoar, e não fazer como Aitofel, que guardou aquilo dentro dele. Então ele foi, né, para ficar com Jonatas, né, deixou Davi e foi ficar com Jonatas, e foi ficar com Abisalão, né, que era o filho de Davi que estava se rebeliando contra Davi para tomar o trono. Mas a gente vê aqui no livro de 2 Samuel, a partir do versículo 16, né? A partir do capítulo 16, no versículo 15. Aí fala do versículo 15 até o capítulo 17 de 2 Samuel, vai falando também acerca dos conselhos dele e por aí vai, né? Então a gente vê ali que quando Abisalão chama Aitofel, Aitofel dá o seu conselho. E ali ele acha bom aquele conselho, porque ali Aitofel diz que, como Davi tinha fugido, né, para não perder a vida e para não matar seu filho, saiu por trás também, né, estava correndo, estava fugindo de Jonatas, de Abisalão, e ali quando Aitofel chega, que dá um conselho para Abisalão, que poderia ele reunir, né, 1000 homens. Aitofel reunia 1000 homens e ia atrás de Davi, porque eles estavam cansados e poderia ser que aí eles pegavam só Davi e o povo voltariam com ele para servir a Jonatas. Mas, porém, Jonatas achou bom aquele conselho, mas ele foi atrás de Uzai, né? Chegou ali Uzai, o arquita, que também era conselheiro do rei e amigo de Davi. E Uzai deu um outro conselho para Jonatas, né? Falaram para ele que aquele conselho de Aitofel, dessa vez não parecia bom. Aitofel, que sempre dava os conselhos certos para Davi, que era uma pessoa que tinha uma responsabilidade, mas agora Uzai falaram assim com Abisalão que aquele conselho não parecia bom. Então, ele deu outro conselho: por que você não vai, você mesmo? O Senhor não vai, o Senhor mesmo, e junta o povo de Israel e toda a região para ir atrás do rei Davi, porque o Senhor conhece seu pai, rei de guerra, homem de guerra, e deu ali aquele conselho para que Abisalão ficasse,
na expectativa e ele fosse juntamente com o povo atrás de Davi. Então a gente vê aqui o quê? Que foram 2 conselhos dados, mas Deus entrou com providência, que ali deu graça, né, a Davi e fez com que Jonatas, ou com que Abisalão não pegasse aquele conselho de Aitofel, aquele conselho que era certo, que certamente poderia ser que se ele fosse, poderia ser que pegasse Davi ainda, mas ele ouviu Uzai. Ali Aitofel, muito triste, pegou suas coisas e foi para sua cidade, e lá Aitofel acabou tirando a própria vida. Então, 2 coisas que nós aprendemos aqui com Aitofel: não podemos guardar ressentimento, e muito menos nós não temos que achar que tudo tem que ser do nosso jeito, em todo o tempo. Ele estava ressentido, estava mal, e quando viu que não ia pegar Davi, e porque o seu conselho não foi ouvido, e sim o conselho de Uzai, que era também amigo de Davi, e ele era um verdadeiro amigo, porque através disso, né, da palavra que ele dera, Jonatas mudou de ideia, em vez de Aitofel e os homens ir logo atrás de Davi, Absalão mudou de ideia, e ali foi, né, até reunir o povo, né, então ele mudou de ideia, e em vez de ouvir Aitofel, foi ouvir Uzai. E aí o que aconteceu? Aitofel acabou tirando sua própria vida, coisa que nós não podemos fazer, né? Então, por isso que nós não podemos deixar a raiz de amargura, qualquer sentimento mal vir até nós. Por isso que Pedro nos diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Essas coisas que não nos fazem bem, nós temos que botar para fora. Aitofel foi guardando, e aí juntou com mais a questão de agora não ouvir o conselho dele, preferiu ouvir o conselho de Uzai. Aí então ele ficou muito chateado com aquilo, se deprimiu e acabou tirando sua própria vida. Então nunca faça uma coisa dessa, né? Nunca deixe de botar para fora aquilo que você está sentindo. E uma outra coisa que nós também aprendemos aqui é que nós nunca devemos achar que só nós estamos certos em todo o tempo, mesmo que nós estejamos certos, mas se a pessoa preferir fazer outra coisa, então a gente tem que deixar com a pessoa, né? E não vamos nos envolver, não vamos ficar chateados por conta disso, porque todo mundo ouvia a palavra de Aitofel, mas naquele momento Deus tocou ali em Abisalão e naqueles homens que eles preferiram ouvir o conselho de Uzai, amigo de Davi. Então, graças a Deus por isso. Então, ali quando Uzai teve aquela oportunidade, foi e avisou a amigo de Davi, né? Porque graças a Deus, Davi também tem uma amizade muito grande com Jonatas. Então ali Uzai foi e avisou para Jonatas e mais uma outra moça, um empregado que estava ali, e para eles avisarem Davi. E aí para Davi fugir para mais longe e falar acerca do conselho que dara, né? Então nessa manhã, o que é que Deus nos fala ao nosso coração? Que nós temos que saber ouvir os conselhos, né? Principalmente que nós temos que ouvir os conselhos e acatar aquilo que é bom para nós. E uma coisa que fica muito clara aqui, a boa amizade vale tudo, porque Uzai verdadeiramente era amigo de Davi e buscou ocasião para livrar Davi, né? Porque quando ele fez a parte dele que aconselhou Jonatas, ele saiu e mandou alguém avisar Davi. Então, um amigo vale muito. Por isso que a Bíblia nos diz que há amigo mais chegado que irmão. Graças a Deus por isso, que amor de amizade, né? É uma irmandade, né? Então, a Bíblia nos fala acerca disso, que há amigo mais chegado que irmão. Então, fique nessa dispensação de Deus e saiba de uma coisa, que em todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. E em todo o tempo o Senhor vai nos livrando. E nunca deixe nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração. É o conselho de Deus para nós nessa manhã. Para que nós não venhamos viver deprimidos. Para que nós não venhamos viver reclamando e venhamos nos tornar pessoas distantes de Deus. Porque muitas vezes nós perdemos a bênção com Deus porque deixamos algum sentimento mal entrar no nosso coração. Mas quando eles vierem, vamos repreender em nome de Jesus. E não vamos fazer igual a Aitofel, que guardou e no fim tirou sua própria vida. Então isso é o que Deus não quer para nós. Mas que nós viemos obedecer a Deus, viemos nos libertar cada dia, né? Viemos buscar a vontade de Deus e fazer o querer dele em todo o tempo. Então, assim, quando nós fazemos o querer de Deus em todo o tempo, nós seremos mais que vencedores e o Senhor vai nos ajudando, vai nos ensinando como lidar com a dificuldade. Então, ali a gente viu que Uzai foi grandemente usado para abençoar o rei Davi, porque aí Davi
conseguiu fugir para mais longe. E quando a guerra se estourou, né, se instalou entre eles, Davi ficou, foi lá os guerreiros, né, lutar, os homens de guerra, Davi organizou tudo, mas eles acharam por bem Davi ficar. E assim Absalão acabou sendo morto, né, porque ele ficou pendurado na árvore e aí mataram Absalão, né, então, graças a Deus. Então, fica essa palavra de Deus para nós. A amizade é coisa de Deus, coisa muito importante que nós devemos zelar, né? Que devemos cuidar, porque um amigo de verdade, ele faz a diferença. O Zaia que fez a diferença. E através dele, Deus usou ele e abençoou grandemente o rei Davi. Então, quantas vezes nós não somos grandemente abençoados pelos nossos amigos, né? O amigo pode nos trair? Pode acontecer. Mas aqui nós estamos falando de uma amizade verdadeira. De alguém que tinha um amor, um respeito para com o outro. Então, isso é muito importante. Então, fica para nós, nesta manhã, essa reflexão acerca desses assuntos, né? Que aqui tratou de vários assuntos, né? Acerca de que nós não temos que guardar as coisas más, acerca de que nós devemos ser amigos leais, e em todo tempo isso também está sabendo ouvir aqueles que nos aconselham. Fique na dispensação de Deus, que grandes coisas tem o Senhor para nós. Que Cristo Jesus abençoe a todos e tenha todos um ótimo dia na presença de Deus. A paz do Senhor. Compartilhe essa palavra, viu? Deixe seu like e se inscreva no canal.